Feliz sábado da igreja. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos nós. Irmãos, muito feliz de estar aqui com vocês. Ouvimos uma lição poderosa em passado a respeito da nossa fé em Jesus. Quero deixar só um texto aqui, era em Colossenses 4. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, e com ações de graça. Do jeito que estamos, vamos só curvar nossas frontes e vamos orar ao Senhor. Louvado seja o teu santo nome, Pai. E nessa manhã de sábado, a tua glória e o teu poder se faça presente em nossa vida. Nos contempla, Pai, com o perdão dos nossos pecados, para que possamos avançar adiante, levando a tua mensagem e a esperança do retorno de Jesus. Fica com o culto, em nome do Senhor Jesus. Amém, Pai. Agora eu convido nossa equipe de louvor. O apóstolo Paulo, falando à igreja de Filipenses, ele exortou, capítulo 4, versículo 4, dizendo: alegrai-vos sempre no Senhor. Mais uma vez eu digo, alegrai-vos. Provérbios 17, 22 diz que o coração alegre é bom remédio. E Paulo, será que ele sempre teve motivos para dizer que a vida dele era um mar de rosas, de flores, né? Não. Nós sabemos que a vida de Paulo não foi fácil. Ele passou por muitas dificuldades, muitas tribulações, mas aquele que tem Cristo na sua vida, ele tem esta alegria sobrenatural, porque vem de Deus. E é essa alegria que pode transformar o meu coração, o seu coração, a nossa vida. Vamos cantar neste momento o hino de número 219, Sempre Alegre.
477, Canção da Vida. Convido a igreja que se coloque de pé para cantarmos o hino. Vamos nos ajoelhar neste momento para fazermos uma oração. Pai querido, graças te damos, ó Deus, louvamos o teu nome, que é maravilhoso, digno de toda adoração, de toda honra. Pai, pedimos neste momento perdão pelos nossos pecados. Purifica-nos, ó Deus, completamente pela tua graça, pelo teu sangue remidor. E nos ajude cada dia a olhar para Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Pai querido, muito obrigada, porque temos muito mais do que merecemos. Senhor, se encontramos dificuldade na nossa vida, sabemos que o Senhor é quem nos ergue, quem nos sustém. Deus, fortalece as nossas mãos, o nosso coração, para não desanimarmos, mas que cada dia, pela fé, possamos prosseguir na jornada, na caminhada, onde o alvo é Cristo, onde, ó Deus, no final de todas as coisas receberemos a recompensa da vida eterna, da tua presença infinita na vida de cada um de nós. Vá ao encontro, Deus, dos que estão desolados, aflitos, tristes, abatidos. Sê o conforto, ó Deus, sê a rocha
na vida de cada pessoa. E aqueles que ainda não têm, ó Deus, esta alegria, que possam encontrar o Senhor, a luz deste mundo, o sal que conserva, que dá sabor. O Senhor é aquele que pode dar sentido a cada vida. Ó Pai, pedimos por cada pessoa que ainda está, ó Deus, a caminho de conhecer a verdade da Tua palavra, a verdade que é Cristo Jesus. Durante este culto, ó Deus, se faça presente, que o Teu Santo Espírito fale ao nosso coração através da mensagem. Recebe, ó Deus, as ofertas, os dízimos, como gratidão a Ti por tudo. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, mais uma vez, antes do provar e vede, eu gostaria de agradecer a Deus que em meio à pandemia a igreja tem se mostrado fiel às questões dos dízimos. Graças a Deus a igreja não sofreu impacto. O povo permaneceu fiel, devolvendo dízimos. A questão de oferta já é um pouco diferente. Precisamos trabalharmos mais as ofertas, a questão do Senhor. Sejamos liberais com as ofertas. Você que está em casa e não pode vir à igreja, pode entrar em contato comigo. Disposição, eu vou à sua residência pegar o seu dízimo. Depois de provar e ver, as ofertas estão aqui, você sinta-se à vontade para devolver os seus dízimos e as suas ofertas. Agora ouviremos o Provai e Vede. Provai e Vede. História de hoje: dificuldade costurada. Eu me chamo Deusivânio Dornelles. Sou adventista desde os 10 anos. Sempre atuei com entusiasmo em diversas funções na igreja. Isso me fez muito bem. Eu venho de uma família de comerciantes que atua no ramo de tecidos e confecções. Recentemente, abrimos a nossa primeira loja de tecidos, aproveitando os conhecimentos que eu adquiri quando ainda era bem jovem trabalhando com meus pais. Minha esposa Lília é o meu braço direito e trabalha comigo em nossa pequena empresa. Nossa carteira de clientes só aumentava. Muitas vendas, muitas encomendas. Com isso, fizemos planos para o futuro, incluindo a compra de uma nova casa. Porém, a crise financeira que sobreveio ao nosso país afetou profundamente o mercado de confecções. E do dia para a noite, vimos os cheques dos nossos melhores clientes serem devolvidos um a um. Sentei com minha esposa e contei o que estava acontecendo, pois nós tínhamos 2 filhos bem pequenos e também muitos compromissos financeiros por conta do nosso próprio negócio. Depois de orarmos e confessarmos a Deus nossa preocupação, nos sentimos aliviados e confiantes que o Senhor mostraria uma solução. Apesar das dificuldades, nossa comunhão não foi abalada e nem pensamos em mudar nossa rotina na igreja. Nossa fidelidade jamais foi colocada à prova, pois em nosso coração só havia espaço para uma sincera gratidão por tudo que o Senhor já tinha feito por nós. Lília se propôs a voltar a costurar como no tempo de solteira. Havia um grande estoque de tecido em nossa loja e percebemos que aquela ideia daria certo. Minha esposa, então, desenhou uma nova linha de roupas femininas, voltada para o público evangélico, e passou a preparar os moldes. As primeiras peças de roupas ficaram prontas e começaram a ser vendidas na grande feira que acontece em Goiânia todos os domingos. Mesmo com a concorrência de centenas de outros fabricantes, as roupas feitas pela Lília tiveram grande aceitação no mercado. Vinham compradores de muitas cidades de Goiás e até de outros estados.
O sucesso foi tão grande que resolvemos criar uma marca própria para agregar um valor comercial maior à nossa confecção. Os anos se passaram e já havia necessidade de sair da feira para um lugar mais adequado para expor as nossas roupas. Foi então que decidimos investir numa loja, dentro de um dos principais shoppings da região. Ao tratar do negócio com o administrador, nos deparamos com um grande problema. Vocês estão me dizendo que não vão abrir a loja de vocês aos sábados? Aqui abrimos todos os dias da semana e existe uma multa contratual para esse caso. Só que vou fazer diferente. Vou autorizar o funcionamento da loja de vocês, com a liberdade de fecharem aos sábados. Sabem por quê? Porque vocês vão quebrar em 3 meses, por não abrir a loja no melhor dia de vendas. E é isso que vai acontecer. Hoje, depois de 12 anos, nossa loja é uma das mais bem-sucedidas do shopping. Distribuímos nossa marca para todo o Brasil através de revendedores e recebemos a grande maioria dos compradores na sexta-feira. Nunca abrimos a nossa loja aos sábados e sempre confiamos que o Senhor seria o grande administrador da nossa empresa e da nossa vida. No momento de adoração ali na igreja, junto da minha esposa e dos meus filhos já crescidos, eu coloco dentro do envelope não só meu dízimo e a minha oferta, mas também todo o meu coração. A ideia em partilhar essa experiência é falar com você que também é um empreendedor, que às vezes fica preocupado porque a sua empresa não abrirá aos sábados. O sábado nunca foi um problema, o sábado é uma bênção, porque o mesmo Deus que fez e cumpriu todas as promessas no passado é o Deus de hoje. E Ele vai cumprir todas as promessas na sua vida. Provai e vede. E agora os convido para esse momento especial de adoração, através dos dízimos e das ofertas. Que Deus os abençoe. Mais uma vez, feliz sábado, irmãos. É muito importante na nossa vida a gente saber o que é prioridade.
Depois que eu me casei, que virei dona de casa, uma coisa eu aprendi. Prioridade não é comprar roupa, comprar sapato, comprar móvel. Prioridade é comprar comida. Não é verdade? Para nossa casa, isso é a prioridade. O resto é o resto. Mas comida é prioridade. Na vida espiritual é do mesmo jeito. O alimento é prioridade. Tão pequenininho, mas isso aqui alimenta bastante durante a semana, durante o nosso dia a dia. É a lição da escola sabatina. Amanhã nós teremos um evento muito importante aqui na igreja. Virão mais ou menos 4 pessoas aqui para a igreja, 4 a 5, que ficarão responsáveis pelo mutirão de assinatura da lição. Serão as lições do ano que vem, de 2021. Então, amanhã, a partir das 9 horas, das 9 às 15, uma equipe estará aqui na igreja responsável por fazer as assinaturas já para o ano que vem. Você fica tranquilo para receber o ano que vem inteiro a lição da escola sabatina. Então, amanhã, a partir das 9 horas, aguarde nossa ligação. Nós vamos ligar para todos os membros da igreja para pegar os dados para fazermos a assinatura da lição. Assinatura de lição de adulto, de jovem, temos primários, juvenis e temos outros também. Então, amanhã, a partir das 9 horas, aguarde nossa ligação já com seus dados. Nós iremos fazer a sua assinatura, imprimir o boleto e conseguir um jeito de lhe entregar, tá certo? Não esqueça de você e da sua família. Isso é alimento espiritual. E se você já quiser ir adiantando depois do pôr do sol e quiser mandar uma mensagem para mim, para o irmão Arley, ou para Eduardo, ou para o pastor, você já pode ir adiantando. Eu vou querer a assinatura da lição e a gente vai pedir os dados que a gente precisa, tá certo? Que Deus nos abençoe. Demonstra amor por nós. Há momentos que as palavras não resolvem, mas o gesto de Jesus demonstra amor por nós.
Amém. Um feliz sábado a todos. Que a graça e a paz de Deus encontre lugar em nossos corações. Obrigada, Andréa, por esse louvor que nos preparou para recebermos a mensagem que vem dos céus. Eu confesso a vocês que eu prefiro cantar. Mas quando Deus nos convida a falar, é assim que a gente tem que fazer. Antes de abrirmos a palavra de nosso Deus, eu queria que você começar, nós orássemos ao Senhor. Feche seus olhos. Santo e eterno Deus, nós estamos aqui, Senhor, nos esvaziando para sermos preenchidos por a Tua mensagem. Te pedimos, ó Deus, que neste momento todos os pensamentos, todas as preocupações que envolvem a nossa mente sejam deixadas de lado e que apenas a Tua voz possa ser ouvida. Use-me para a Tua honra e glória, esvazia-me de mim mesma, porque nada de bom sai de mim. Abençoa cada um que aqui está e aqueles que estão de casa assistindo e também se alimentando de Ti. No nome santo de Jesus, amém. Eu convido você a abrir sua Bíblia em Mateus, capítulo 24. A partir do verso 1, nós iremos fazer essa leitura que acredito que você já possa ter feito, mas eu quero te dizer que a cada momento que você lê este capítulo, é uma coisa nova que o nosso Deus está te dizendo. E eu queria te pedir atenção a cada palavra que você lê. A partir do verso 1, ele nos diz o seguinte: tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada. Quando nós partimos para o versículo 3, diz o seguinte: no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos, perceba que novamente os discípulos o buscam e eles perguntam agora em particular. E lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para que testemunhe a todas as nações. Então virá o fim. Bom, desde que eu nasci, eu escuto que o mundo vai acabar.
Eu escuto que Jesus vai voltar e já se fazem 28 anos. E aqueles que já me diziam que Jesus ia voltar e que este mundo estava prestes a se acabar, também já escutavam isso há muito tempo. E aí, durante todo esse tempo de pandemia, né, dessa preocupação constante de não poder fazer planos, essa inconstância de que nós estamos vivendo sem saber o amanhã, eu também tenho me deparado com pessoas do meu convívio que têm me perguntado: olha, a tua igreja prega, né, que Jesus vai voltar. E agora? Vocês estão achando que é agora? Eu fui abordada com essa pergunta por uma pessoa, uma amiga que não é adventista, de outra religião. E ela disse assim: Thaís, eu sempre escutei que o mundo ia acabar, mas eu nunca achei que ia ser enquanto eu tivesse vida, não. Eu achava que é bem depois, assim, sabe? Não é enquanto eu estou viva, não. E aí eu disse a essa pessoa: olha, isso é só o princípio. Você está achando difícil? Mas isso é só o começo. O mundo não se encaminha para o bem. E aí eu também escuto muitas pessoas dizer: meu Deus, nos dê dias melhores. Isso tudo vai passar? Vai, se Deus quiser, se Ele quiser, vai passar realmente. Mas a gente fica ansioso para que chegue logo os dias bons, não é isso? Normal, porque ninguém se sente confortável em momentos ruins, em momentos de dificuldade. Mas e se eu te dissesse, com sinceridade, que você não deve esperar dias bons? É um pouco duro de se ouvir, porque nós queremos viver a melhor qualidade. Nós ansiamos o nosso bem-estar. Ninguém quer estar na pior. E quando a gente vê as coisas se apertarem, a gente deseja que aquilo passe e chegue logo o dia bom. Mas a Bíblia está dizendo para mim e para você que isso é só o começo, o princípio das dores. O que você entende dessa frase? Você entende que vai acabar logo e que você vai ter logo um dia bom? Eu não entendo assim. Eu entendo que se é o princípio, eu tenho que me preparar para os piores dias ainda que virão. Mas não é fácil a gente lembrar disso na dificuldade e se alegrar com os dias ruins. É muito difícil você encontrar felicidade em meio a tanta dificuldade como a que nós estamos passando. Sabe por quê? Porque nós não estamos sendo conduzidos pelo objetivo certo. Eu tenho algumas coisas ainda que eu planejo a conseguir em minha vida. Eu sei que todos nós aqui temos planos ainda para essa terra. Não é errado planejar e sonhar. Não, não é. Mas o objetivo de tudo isso não pode ser diferente do que sair desse mundo. Se você não planeja sair desse mundo, se você não tem ansiedade de sair desse mundo, tem alguma coisa complicada aí, tem alguma coisa errada. Porque a Bíblia está dizendo que o mundo não vai ter nada de bom. E que você não pode esperar nada de bom dele enquanto você estiver aqui. Depois que Jesus professou essas palavras, a preocupação dos discípulos, ele continua, né? E ele, em seguida, né, algum tempo depois, ele começa a contar algumas histórias conhecidas como parábolas. Em seguida, ele começa pela parábola da figueira. Você pode permanecer no mesmo capítulo 24, a partir do verso 32. Ele começa a nos contar a parábola da figueira. Nós, nesta manhã, não iremos ler essa parábola. Eu vou resumir para vocês e eu peço que vocês leiam em casa, porque com certeza tem uma aplicação bem particular em sua vida. Mas, em resumo, essa parábola, ela é uma exortação à vigilância. A parábola, ela usa a figueira, que quando renova os seus ramos, anuncia que está próximo o verão. E isso era um exemplo muito prático para aquele pessoal que estava ali escutando, porque era algo do cotidiano deles. Eles iriam entender que é uma coisa tão conhecida por eles, que se
A figueira está renovando os ramos, está anunciando que o verão está próximo. E quando Jesus disse isso, ele quis alertar e dizer assim, olha, assim como vocês sabem que quando isso acontece, está chegando o verão, também será a volta, a segunda vinda do Senhor. E em toda parábola há esse alerta de atenção do que está por vir, pois ele ainda diz, não se sabe o dia e nem a hora. Quando eles viam a figueira renovando os seus ramos, eles sabiam que estava próximo o verão, mas ninguém sabia o dia certo que o verão ia se concretizar. De uma maneira muito prática e simples, Jesus estava dizendo, tenha atenção, porque está chegando. Se prepare, existem sinais. E ele continua. Depois dessa parábola, ele vai para outra parábola que começa a partir do verso 45, que é a parábola do bom servo e do mau. No caso, o mau servo. Bom, essa parábola é uma história de dois servos, um que foi fiel e o outro que não cumpriu tão bem assim o seu papel, confiado pelo seu senhor. O servo bom, ele fazia o seu trabalho de maneira feliz, de maneira que o que motivava ele era realmente cumprir aquilo que o seu senhor tinha lhe confiado. Ele era gentil com os outros, porque esse senhor que partiu e deixou esses servos como responsáveis, eles ficaram praticamente como senhor dos outros servos. Então, o bom servo assim cumpria seu papel. Mas o outro servo, achando que o seu senhor estava a demorar, se sentiu no direito de quê? De ofender os outros, de usar com violência. A parábola nos explica isso. E ele foi considerado então um servo mau. Jesus, quando ilustrou esse exemplo dos dois servos, ele nos diz que o servo mau, achando que o Senhor ia demorar, se sentiu no direito de fazer tudo o que queria, mas não fazia na ausência, na presença, no caso, do seu Senhor. E ele, agindo de forma totalmente desrespeitosa ao que o seu Senhor tinha lhe confiado, ele escolheu ser esse servo mau. Mas, no fim da parábola, o Senhor retornou e ele fez separação desses dois servos. E aí, quando Jesus fala sobre separação, ele nos leva a compreender que os dois eram servos, mas as suas atitudes mostravam o amor e o respeito ao seu Senhor. Um que mostrou realmente obediência e o outro que desobedeceu desde a ida do seu Senhor. E a gente percebe que o nosso Deus, ele também nos confia. Ele nos confia tantas coisas e às vezes nós negligenciamos o tempo que temos em sermos uns servos maus. É preocupante porque a gente realmente só sabe quem é quem quando se dá realmente uma grande responsabilidade. Muito se fala isso por aí afora, não é verdade? Você realmente, quem é você na ausência do seu Senhor? No caso, ele não está entre nós aqui fisicamente. E isso nos faz às vezes pensar que não estamos sob o olhar do Senhor. Às vezes eu já passei por isso de realmente esquecer. E depois vinha aquele toque, Deus está vendo, Deus está me vendo. E a gente cai nessa de que ele às vezes não pode deixar ali passar o que você e eu fazemos. Mas ele tudo vê. E quando ele retornar, ele fará a separação. E aí essa parábola é complementada por outra parábola, que começa já no capítulo 25. Eu estou fazendo um breve resumo, porque eu sei que vocês conhecem essas parábolas. E quem não conhecer, que estiver nos assistindo ou aqui presente,
eu incentivo você, leia esses 2 capítulos, 24 e 25. No capítulo 25, ele já parte para a parábola das 10 virgens. Muito citada em muitas pregações, em pessoas que querem falar, né, sobre essa espera da volta de Jesus. A parábola das 10 virgens, ela consiste basicamente em 10 virgens, 5 que eram prudentes e 5 loucas, desprovidas. E o que acontece? Todas elas, as 10, elas tinham cada uma suas lâmpadas. E elas estavam indo ao encontro do noivo. Na verdade, elas estavam aguardando esse noivo. Né? Existe a cultura judaica, né, que tinha todo esse muito diferente do que é o casamento hoje, né? Então, existiam várias tradições, né? E essas 10 estavam ali aguardando o noivo para, junto com o noivo, percorrer o caminho até a noiva. E o que acontece? As 10 tinham azeite e suas lâmpadas. Porém, 5 delas tinham azeite de sobra e 5 não tinham. As 10 adormeceram porque o noivo estava tardando. Mas, quando ouviram o anúncio de que o noivo estava chegando, 5 delas, despertando, ainda tendo azeite suficiente de sobra, perceberam que as outras 5 não tinham. E essas que não tinham lhe pediram emprestado. E elas disseram o quê? Não, vai comprar o teu azeite, porque o meu só dá para mim. E as outras 5, desesperadas, saíram em busca de comprar azeite. Retornando, perceberam que o noivo já havia chegado e fechado a porta. Essa é uma história, uma parábola que todos nós conhecemos. E existem inúmeras aplicações dela. Mas eu quero fazer uma pequena reflexão sobre o azeite. Vocês percebem que as 10 adormeceram? As 10 também despertaram. Mas nesse despertar existiu uma grande diferença, muito, insistente em dizer quem estava preparado e quem não estava. As 10 dormiram, as 10 despertaram, mas apenas 5 estavam prevenidas e as outras não. Muito parecido com a atualidade de nossa igreja. Por que eu digo isso? Porque é comum escutarmos e nos depararmos na nossa vida cristã na caminhada de adormecermos, de nos acomodarmos. E quando digo igreja atual, eu não estou falando de Garanhuns, eu estou falando realmente a igreja, você e eu, individual. Nós dormimos mesmo. Você pode concordar comigo que não é todo dia que você acorda com aquele gás de pregar o evangelho, não. Na maioria das vezes você acorda já com as preocupações na sua cabeça. O que você quer é resolver a sua vida. E a vida do outro... a vida do outro fica em outros momentos. Quando eu tiver tempo, né? Quando despertar em minha vontade de ir lá e ajudar o próximo. Essa é a realidade da igreja da igreja você. Por quê? Porque nós estamos tendenciosos a sempre escolhermos aquilo que está distante da missão. Então, eu comparo muito isso à igreja atual, porque todos dormimos, acordamos, aí adormecemos novamente. E a caminhada cristã é essa. É caindo e levantando. E assim a gente vai tentando prosseguir o caminho. Mas existe algo que vai fazer toda a diferença na sua vida e na minha. Que é o azeite. Aquele que se enche, que se alimenta. Assim como o Rafael aqui falou na frente. Aquele que busca realmente o combustível para estar sempre aceso, em momentos de dificuldades, que não puder ir atrás, que não puder ter acesso, que não puder comprar, você vai ter que ter o suficiente para lhe manter. E aí aqueles que não param de se alimentar, que são insistentes em estudar a palavra de Deus, se encher, aplicar isso à sua própria vida, esses estarão
com a reserva suficiente para quando não puder ter acesso a isso aqui. A mensagem. Então, irmãos, eu me vi nessa parábola na questão de que às vezes a gente acha que tem realmente o suficiente já. As 5 que ficaram sem azeite, elas acreditavam que tinham o suficiente para esperar o noivo. E isso acontece comigo e com você quando a gente já se acha que está cheio demais. Eu já estou cheio, eu já sei de tudo. Não existe nada que eu ainda não aprendi aqui nessa Bíblia. Não existe nada que eu não saiba da volta de Jesus, das profecias. Eu sei, eu estou cheio, eu sei o suficiente. Entenda que é um alimento diário. O que você aprendeu hoje, você vai ler daqui a alguns dias e já vai aprender uma coisa nova. Porque a gente precisa estar sempre se enchendo. Sabe por quê? Porque a gente é tão pecador, tão miserável, que a gente se esvazia muito rápido. Quando a gente menos pensar, todo aquele conhecimento que a gente tem, aquela crença que Deus tudo pode, quanto mais você acha que tem, que sabe de tudo, quando chega a dificuldade, você cai. Porque você acha que Deus tem que fazer por você. E às vezes Deus não quer fazer aquilo naquele momento. Ele sabe todas as coisas. Mas quando você se acha autossuficiente, cheio o suficiente, você não aceita não de Deus. E o desespero bate igual ao desespero daquelas 5 virgens que encontraram a porta fechada. Por isso eu quero despertar em você que jamais se sinta cheio o suficiente. Você é dependente. Eu e você, nós não somos nada. Tudo que vem de bom vem de Deus. Tudo que é de bom vem de Deus. Então, nunca pense que o azeite que você já tem é o suficiente. Porque você não sabe o que está por vir. O que a gente está passando é o princípio. Eu vou citar essa frase durante toda essa manhã. É apenas o princípio das dores. E a gente já se preocupa. Então, irmãos, não deixe de buscar. Eu não posso deixar de buscar. O conhecimento, ele é libertador, mas às vezes ele pode te aprisionar. Ele pode te aprisionar e te afastar das pessoas. Conhecimento não é para você guardar. Experiências com Deus não é para você guardar. É para você falar. É para você mostrar às pessoas. Então, entenda que a gente precisa de uma reserva. E essa reserva não pode ser construída sem você se dedicar a conhecer o noivo. Quem é o noivo? Não sabemos quando ele virá. Sabemos que ele vem. Isso é o suficiente para você já se encher dessa esperança. Vigiar. Quando você escuta a palavra vigiar, pode vir muitas coisas na sua cabeça. Pode vir que você precisa estar de olhos bem abertos, sempre acordado. Quando a gente também escuta, nunca dorme o guarda de Israel, nós também sabemos que Deus está constantemente com os olhos em nós. Mas a sua parte de vigiar é uma parte que só você pode fazer por você. A sua mãe ou seu pai ou algum parente da sua casa que é cristão não pode vigiar por você. Ele não pode se preparar por ele e por você. Você precisa, sozinho, encontrar a Cristo e ter a sua própria experiência com ele. E quando a gente fala em vigiar, porque a gente não sabe o dia, é justamente isso, para não sermos pegos de surpresa. Quem está vigiando está de olho aberto e está percebido. Ele vai ver o que está se aproximando, ele vai entender. Em seguida, existe outra parábola que eu também quero citar, que também foi
dita por Jesus, que foi a parábola dos talentos. A parábola dos talentos, ela consiste em que um homem que tinha muitos bens, ele chamou os seus servos e a cada um deles confiou o que cabia à sua própria, confiou a eles o que sabia que eles eram capazes de ali ter. A cada um ele deu de forma diferente, segundo a sua capacidade. A um ele deu 5 talentos, a outro 2 talentos e a outro 1 talento. O que recebera 5 talentos, saiu, negociou e dobrou, conseguiu mais 5. O que recebeu 2, também negociando, conseguiu lucrar o dobro, conseguiu mais 2. Porém, aquele que recebeu 1 talento, ele enterrou, para que quando o seu senhor voltasse, ele entregasse aquele talento do mesmo modo que ele lhe deu, no mesmo estado. Ele me deu assim, a minha obrigação é de devolvê-lo dessa forma. Vou conservar, e ali ele enterrou. Quando o Senhor voltou, ele ficou muito feliz e satisfeito com aqueles 2 que multiplicaram os talentos. Mas a parábola fala que ele não ficou satisfeito com aquele que enterrou. O que enterrou queria simplesmente devolver a mesma coisa que lhe foi dada. Mas o Senhor disse a ele que ele não deveria ter enterrado, ele deveria ter feito igual aos outros, multiplicado. E aí essa palavra que eu quero destacar, multiplicar. Se você, até hoje, nunca tivesse escutado que Jesus vai voltar, apenas com a reflexão que nós estamos fazendo hoje, você já aprendeu que a primeira vez que você escuta que existe um Deus, um Filho de Deus que veio, morreu e vai voltar, você já entendeu que você precisa se preparar, que você precisa vigiar e estar atento. Mas o que você pode fazer nesse meio tempo e de espera? A parábola é muito clara em dizer que a multiplicação ela é concedida e deve ser buscada por nós, porque assim Deus confiou. E a finalidade da multiplicação é a evolução. O estado que nós estamos, de humanos, pecadores, a cada dia nos tornamos mais e mais. Aí você me diz, não, mas eu tenho buscado a Deus, Ele tem tirado de mim. Tem. Ele tira, Ele perdoa, Ele transforma. Mas você vai continuar no estado de pecador até que Ele volte. Isso não vai mudar até a sua volta, até o pecado ser de fato destruído. Então, você precisa entender agora. E se existe essa promessa da volta de Jesus, o que é que você tem que fazer? Qual o seu papel? Afinal, você nasceu. Como eu disse, muito se fala da volta de Jesus. E ele já podia ter voltado antes de você nascer. Por quê? Tudo isso que a gente leu aqui no começo, no capítulo 24, falando sobre guerras, rumores de guerras, anúncio de nações contra nações. Há quanto tempo não já existe isso? Fome. Antes mesmo de você nascer já tinha isso. E isso vem se repetindo. E por que não veio antes de você nascer? Justamente por isso. Porque tinha que existir você. Porque você também tem uma parte nessa missão, igual aos outros, que já dormem no Senhor. Eu e você, a gente precisaria nascer, a gente precisaria existir, porque nós temos uma parte nessa história universal. Agora entenda você, que se você se sente pequeno, realmente você é. Mas quando você entende que você tem uma participação numa história toda dessa, que é descrita aqui na Bíblia, você tem uma parte que só você pode fazer. E sabe o que é? É pegar aquilo que Deus lhe deu e multiplicar. O que foi que Deus te deu? Ele nos dá inúmeros bens.
Ao nascer, ele te deu o seu corpo, o fôlego, ele te deu uma família, aí ele te deu o meio ambiente para você viver, o ambiente natural. Ele te deu os dons e talentos, suas habilidades, que cada um tem o seu. Isso é uma pequena parte do que ele nos dá assim que nós nascemos. Ele já nos dá de bom grado muitos bens. Aí eu te pergunto, você tem feito o que com isso? Você tem multiplicado? Porque se ele te deu saúde, você tem que multiplicar essa saúde. Se ele te deu uma família, você tem que multiplicar essa família. Se ele te deu o fôlego de vida, você tem que investir esse fôlego no que é interesse dele. Isso é multiplicação. Isso, no caso, todos esses bens que Cristo nos deu, isso é o que constitui a nossa existência. Então, automaticamente, nós entendemos que nós só existimos por causa desses bens dados gratuitamente por Deus. Se não fosse Ele, nem existiríamos. E aí, mais uma vez eu pergunto, você tem multiplicado? Porque a parábola é clara em dizer que aquele Senhor que retornou só ficou satisfeito com aqueles que multiplicaram. Deus não vai te confiar um talento, um dom, uma habilidade, apenas para você guardar e dizer, aqui está, Senhor, do jeito que o Senhor me deu. Não existe propósito nisso. Não existe utilidade nisso. E a parábola é bem clara em dizer que todo mundo recebeu. Da mesma forma que aqui, quem está aqui, quem está em casa, cada um de nós recebemos pelo menos um. E muito se fala, mas eu só tenho esse. Alguém pode dizer, eu só tenho esse, fulano tem tantos. Mas essa é a questão. Você só tem esse porque você ainda não começou a multiplicar. Se você não multiplicar, você sofrerá, e eu sofrerei, o mesmo castigo que aquele servo que enterrou sofreu. Eu estou sendo bem direta porque não há rodeios com a justiça que já é anunciada, vinda de Deus. Aquele que enterrou o seu talento, ele foi colocado para fora. Ele foi tido como inútil. Você não me rendeu nada. E aí é difícil você pensar, mas meu Deus, é um Deus tão de amor. Pegar um filho e dizer assim, você não me serve. Eu estou te botando para fora. Porque você não me rendeu nada. É contraditório você pensar num Deus dizendo isso. Mas hoje eu não vim aqui dizer a você, mais uma vez, só dizer que Deus vai fazer tudo que você quer, que você vai receber tudo que anseia, que você vai ser muito feliz. Eu vim aqui para te lembrar, só lembrar, que você tem um papel. E justo é o Senhor, quando Ele te perguntar o que você fez com o que eu te dei. E se você não fez, você infelizmente, e eu infelizmente, não terei mais parte ou participação junto ao meu Senhor. A lição da semana passada, inclusive, enfatizou bastante a utilização dos dons e talentos. E eu até fiz um comentário que eu gostaria de repetir. Os dons e os talentos, todos nós temos, pelo menos um. E muitos se perguntam, o que é que eu faço para descobrir o que Deus me deu? Aí você ora a Deus e diz, Senhor, eu quero tanto saber o que é esse dom, eu quero tanto trabalhar. Mas você está o quê? Só em casa, orando, parado. Aquele que é fiel no pouco, ele vai ser fiel no quê? No muito. Se você ainda não encontrou, você ainda não entendeu o que foi que Deus te confiou, orar já é um passo, sim. Mas você tem que levantar. Você tem que começar a praticar. Quais os talentos que eu conheço? Quais as habilidades que eu conheço? Eu vou aqui praticar, eu vou me descobrir. Eu não vou esperar cair do céu a mensagem, dizem para mim o que é que eu tenho que fazer, qual é o meu talento, o meu dom que Deus me deu para usar na sua obra. Eu preciso praticar. Eu preciso descobrir.
E nessa prática, você não vai, eu tenho certeza que você não vai descobrir só um. Porque quem procura, encontra. E você vai entender que muito há a fazer. Aquele que guardou sem multiplicar, ele acabou próprio se enterrando. Sabe, talvez você já saiba qual é o seu dom, o seu talento confiado por Deus. Além dos bens que eu já citei aqui, que Deus te deu gratuitamente, você tem que cuidar. Existe esse dom, esse talento que Deus te deu. Talvez você já saiba o que é e o que é que você está fazendo com ele. Você está guardando. Cada um deve ter os seus motivos. Mas entenda que uma vida sem multiplicação é uma vida regada de egoísmo. Sabe por quê? Porque se Deus me deu algo bom e eu não reparto com as pessoas, eu só estou pensando em quem? Só em mim. E não existe êxito numa vida de egoísmo. Entenda que essa vida de egoísmo também vai te levar a uma vida materialista. Vai também te levar a não viver aquilo que Deus planejou para você. Porque esse talento, esse dom que Deus te deu, seja 1, 2, 3, seja lá quantos forem que você se descobrir, ele foi dado com um propósito, primeiramente, para você. Porque ele quer fazer algo em você, para depois de fazer em você, ele fazer nos outros quando você utilizar. Primeiro vai ser transformado você. E se você pegar aquilo, descobrir e enterrar, além de ser egoísmo, você vai jogar fora tudo que Deus preparou para você viver através daquele dom. Espiritualmente falando. Jesus, ele é juiz. E ele vai retirar o direito de ter aquilo que você não utilizou para ele. Porque ele dá e ele tira. É certo que Deus sabe que se ele te deu é porque você tinha capacidade. Assim como os servos da parábola, que cada um recebeu segundo a sua capacidade, você também recebe aquilo que Deus sabe que você é capaz. Ou que você já é, ou que você vai se tornar. O que era para ser bênção na vida daquele servo, ele simplesmente se recusou a vivenciar. E guardando aquilo, ele trouxe para ele o afastamento, a inutilidade. Ele não teve serventia nenhuma. E aí eu te pergunto, você quer ser quem? Eu quero ser quem? Você sempre terá sua participação nesse universo, nessa guerra do bem contra o mal. Você terá a sua participação, que é a sua escolha. Mas você vai fazer o que com os bens que ele te confiou? É bem verdade que ninguém poderá apresentar a multiplicação dos seus talentos como um resultado mereditório para a salvação eterna. Sabe, aquele servo considerado mau e negligente, durante a parábola ele diz ao seu senhor: como é que o senhor quer colher o que o senhor não plantou? Quando você ler, você vai entender o que eu estou dizendo. O servo olha para o patrão e diz assim: como é que o senhor quer colher o que o senhor não plantou? Sabe o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que o patrão é tão cruel e que por isso ele ficou amedrontado. E ele, no caso, o patrão agora exige algo que ele não tem direito. Por quê? Quem não planta, não colhe. Você só me deu um, e eu estou lhe dando um. Naquele momento, o servo, ele está culpando o seu senhor. Eu ainda não fiz nada com o que o senhor me deu, porque eu tive tanto medo do senhor, do que o senhor podia fazer, que eu simplesmente deixei do jeito como estava, para que o senhor não pudesse nem reclamar. Parafraseando, eu estou dizendo dessa forma. Mas justo não seria o Senhor se não tivesse dado pelo menos um a ele. Justo é o Senhor, porque a cada um de nós ele dá pelo menos um.
sem buscarmos desculpas, nós um dia teremos que, diante do Senhor, dizer o que fizemos com o que Ele nos confiou. E sem arrodeios, a sentença será: vinde ou apartai-vos de mim. Por isso, eu peço e eu aqui afirmo mais uma vez: multiplique os bens que o Senhor te deu, pois justo é o Senhor. A mensagem dessa parábola dos 3 servos é muito clara e é para quem se titula servo. Os 3 foram chamados de servos, mas eu quero te dizer que um deles não conhecia o seu Senhor, aquele que enterrou. Eu disse aqui que nada do que a gente possa fazer, seja de multiplicação dos bens e dos dons que Deus nos deu, vai nos deixar merecedores de termos a salvação eterna. Mas eu posso te assegurar que o servo mau, ele não perdeu a salvação porque enterrou. Ele, na verdade, nunca teve, porque ele não quis conhecer o seu Senhor. Ele injustamente já tinha um preconceito sobre aquele Senhor, dizendo que ele ia agir de forma cruel. Se ele, com medo de ele agir cruelmente, ele assim enterrou. Ele julgava de maneira equivocada. E por não querer conhecer o seu Senhor e ter sido negligente, ele assim foi lançado fora. Você entende que a salvação, ela está disponível para todos nós. A graça estendida através da morte de Cristo está sobre todos nós. Você tem a oportunidade de perdão a qualquer momento que você quiser. Basta apenas pedir, se arrepender. Mas se você não buscar conhecer o seu Senhor, você não vai entender o que fazer com o que Ele te deu. Você não vai saber. E por medo do que os outros irão pensar de você, se alguém vai rir de mim, se eu vou ser ridicularizado, se eu vou ser aceito ou não pelo que eu creio, se você estiver enterrando isso, o fim é um só. Nós seremos lançados para fora. As 4 parábolas que eu citei aqui, elas são reconfortantes porque elas dizem que virá o Filho de Deus. Ele virá. Elas afirmam a todo momento que ele está chegando, que ele está próximo. Mas ela é muito clara em dizer as sentenças para aqueles que esperam e que não esperam adequadamente. Quando o grande julgamento acontecer, ele vai reunir toda a humanidade. E aí, uns estarão na esquerda e outros na direita. Para alguns ele dirá: benditos de meu Pai, e para outros ele dirá: apartai-vos de mim, malditos. Você consegue enxergar esse Deus justo? Se você teme ao escutar isso, você precisa se preparar mais. Eu preciso me preparar mais. Porque você deve esperar agora um Deus que vai vir fazer justiça. Ele já veio cumprir o amor. Ele já fez isso, o por você. Ele veio mostrar para a humanidade inteira que ele é o amor. Mas ele agora virá para mostrar que ele é justo. Não existe mais tempo de ficarmos sem saber o que fazer. Você já foi avisado. Nós todos estamos avisados que ele virá. E tudo ao nosso redor clama isso, que ele está vindo. A natureza, os acontecimentos, sua própria vida, você deve sentir isso. Que não está distante. Por isso que eu digo a você que a oportunidade precisa ser agora. Se você ainda não atentou a viver de maneira segundo o que é pedido por esse Senhor, esse patrão, esse noivo,
você ainda não entendeu o seu papel, a existência, por que você existe, você só existe para cumprir essa parte, porque para esse mundo você não foi feito. Você foi feito para viver eternamente, mas, se você não entender que precisa percorrer por todo esse caminho para ser cidadão do céu, achando que é pesado demais, achando que é muito fardo, é complicado dizer que dificilmente nós alcançaremos sem desejar o suficiente. É importante e é necessário despertarmos a desejar esse dia, a volta de Jesus. E estar pronto requer de mim e de você atenção, preparação. Requer de mim e de você disponibilidade, multiplicação. Você precisa ir em busca do que você pode fazer em prol disso, para apressar essa volta de Jesus. E você precisa escolher em qual lado você vai estar, esquerda ou direita. Porque ele virá apenas para separar. Ele virá apenas para dizer quem é benditos de meu Pai e quem é aqueles que ele vai apartar. Não se engane de pensar que existe muito tempo ainda. Ah, o meu Senhor está demorando muito. O noivo está tardando a chegar. Não se engane. Não deixe que ninguém também te engane com isso. Muitas pessoas vêm dizer, vocês pregam há tanto tempo que Jesus vai voltar. E por que não está acontecendo? Aí quando acontece um negócio desse, grandioso, no mundo todo, aí todo mundo começa a ter medo. Mas eu e você, o que é que a gente precisa fazer? Que nós nos chamamos de advento. Aqueles que pregam a volta de Jesus. Eu e você, a gente está temendo ou a gente está saindo? Não podemos deixar nos abalar uma pandemia, um vírus, não sei o que possa te impedir. Mas eu quero te dizer que aqueles que tinham o risco de terem as suas cabeças retiradas de seu corpo, não ficaram em suas casas. Eles não ficaram parados. E eles, sendo apenas 12, mudaram a história do mundo. Sem ficar em casa por medo das dificuldades ou até mesmo da morte. Eu não estou dizendo para você não se prevenir. Eu não estou dizendo para você não se cuidar. Eu estou dizendo para você não parar. Porque não tem tempo. Você precisa anunciar. Porque primeiramente você anunciando, você vai estar se salvando. Você vai estar reconhecendo o que você precisa ser melhorado. E aí, nessa caminhada, você vai juntando aqueles seus amados que você também quer ver no céu. A primeira coisa que você vai fazer quando chegar no céu é procurar a sua família, eu tenho certeza disso. Depois de ver o Senhor, você vai querer ver aqueles da sua família. E para arrecadar esse povo que você quer que vá junto para o céu com você, você precisa entender que você tem que fazer alguma coisa. Você tem que fazer a sua parte. Se você se atentar, se preparar, se você vigiar, se você multiplicar aquilo que Deus te deu, você não vai ter tempo, nem tempo de ter medo. Você não vai pensar duas vezes a sair e fazer a sua parte. Eu quero dizer mais uma vez que eu não estou aqui alegando que você não tem que sair de casa, porque o clamor da humanidade de hoje é fique em casa, na verdade. Realmente é perigoso, mas a gente precisa entender que não podemos parar. Nada pode parar. Porque se eu e você não fizer, até as pedras elas farão. Mas se eu e você não fizer, quem é que vai perder? Eu e você. Pense que a oportunidade de se arrepender está aí todos os dias.
Mas quando o Senhor Jesus diz, buscai a mim enquanto se pode achar, Ele claramente nos diz que um dia nós não teremos mais essa oportunidade. Eu quero ler para vocês uma parte que está no livro Eventos Finais, a página 25. Nós sabemos que os escritos deixados para nós, de Ellen White, nos mostra, primeiramente, que algo escrito há tanto tempo por ela é tão atual. E é essa parte que eu quero que você se atente. Diz o seguinte: Deus não tem impedido que os poderes das trevas levem avante a sua nefanda obra de poluir o ar, uma das fontes de vida e nutrição, com um miasma fatal. Não somente é afetada a vida vegetal, mas o homem sofre de epidemias. Estas coisas são o resultado de gotas das taças da ira de Deus. Essas coisas são o resultado de gotas das taças da ira de Deus, que estão sendo borrifadas sobre a terra. Você entende que borrifar é um pouquinho de nada? E ela aqui está dizendo que tudo isso, todas essas epidemias, todos esses acontecimentos, tudo que o homem está causando aí na natureza, está retornando para ele mesmo. Deus está permitindo que as trevas avancem. E isso só está sendo apenas um borrifamento sobre a terra. E consistem apenas em débeis representações do que acontecerá no futuro próximo. As fomes aumentarão, epidemias arrebatarão milhares de vidas, perigos provenientes dos poderes de fora e de atuações satânicas por dentro estão por toda parte em nosso redor. Mas o poder moderador do Senhor está sendo exercido atualmente. Foi-me mostrado, disse ela, que o Espírito do Senhor está se retirando da terra. O poder mantenedor de Deus logo será recusado a todos os que continuam desrespeitando os seus mandamentos. Os relatos de transações fraudulentas, homicídios e crimes de toda a espécie chegam até nós diariamente. A iniquidade está se tornando uma coisa tão comum que não ofende mais as suscetibilidades como em tempos passados. Você quer um texto mais atual do que esse? Quantas pessoas estão morrendo, quantas morreram, e sabe, não é mais chocante, porque está acontecendo sempre. Há muito tempo está acontecendo isso. Entenda que não vai mais chocar ninguém. Então, o que é que eu quero trazer isso para você? Os sinais aqui descritos, que era para eu e você perceber, estão acontecendo, mas está acontecendo de todas as formas e já não está mais causando efeito. Ao invés de causar o efeito de se preparar, de buscar, de vigiar, está sendo uma coisa comum. Está passando aí diariamente por nós e está muito comum, fazendo com que a gente sempre esteja dormindo. O Senhor diz, buscai a mim enquanto se pode achar. E ele também afirma que aquele que for até ele, de maneira nenhuma ele lançará fora. Não há muito tempo, mas você tem hoje. Eu quero que você abra agora sua Bíblia em Apocalipse 22, 20. Eu aqui não vim hoje para falar que você tem muito tempo, que Deus entende suas dificuldades, que Ele está te esperando, te aguardando. Você já deve ter escutado isso de outras vezes e já deve ter aprendido isso. Eu vim aqui hoje para te dizer que não tem muito tempo.
Que você tem que começar a fazer a sua parte. Que você tem que se achar nessa missão. O seu lugar. Que você tem que tomar o seu posto. Fazer a sua parte. E se preparar porque ele está chegando. Não precisa-se de mais sinais. Porque quanto mais sinal, mais a humanidade tem se esquecido desse dia. Os sinais já foram suficientes para você e eu entendermos que o juízo final está chegando. E não haverá 3 lados, só 2. Mas aquele que vem com grande glória, ele vem buscar a muitos. Mesmo sendo como a areia do mar os perdidos, também será uma grande multidão aqueles que subirão. Eu sei que você, assim como eu, quer estar nela. Você não quer ser a areia deixada para trás. Você quer ser parte dessa multidão. Ao contrário disso, você não estaria aqui, você não estaria assistindo, você não estaria encontrando uma maneira de se encher da esperança. Mas não fique só parado, não. Faça a sua parte, multiplique, vigie, se prepare, anuncie. Seja você útil. Eu queria que, ao ler esse verso, do jeito que você está, mesmo de máscara, não leia só na sua mente, não. Com a voz que puder sair de você, lê junto comigo. Vamos lá? 22:20, vamos lá? Aquele que dá testemunho destas coisas diz, certamente venho, sem demora. Amém? Ora vem, Senhor Jesus. Já posso ouvir os céus cantando, a terra clama pela sua vinda, minha alma anseia o nosso encontro. Ele vem, ele vem. Seus olhos são como de fogo e os seus cabelos brancos como a neve. Eu o verei face a face. Ele vem, ele vem, ele vem, saltando sobre os montes. Ele vem buscar a sua noiva. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Seus olhos são como de fogo e os seus cabelos brancos como a neve. Eu o verei face a face. Ele vem, ele vem, ele vem, saltando sobre os montes. Ele vem buscar a sua noiva. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Ele vem saltando sobre os montes.
E nesse lugar não haverá mais morte, nem choro, nem dor. Porque todas as outras coisas as velhas se passaram e Ele tudo fez novo. E você e eu não mais precisaremos sofrer. Apenas estaremos nesse lugar perfeito com o nosso Deus. Jerusalém, Jerusalém, canta o Santa Grey, Hosana nas alturas, Hosana ao nosso Rei. Jerusalém, Jerusalém, canta o Santa Grey, Hosana nas alturas, Hosana ao nosso Rei. Ele vem soltando sobre os montes, Ele vem buscar a sua noiva. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Ele vem soltando sobre os montes, Ele vem com toda a sua glória. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Você sente que, mesmo aqui na terra, ainda podemos desfrutar um pouco do que vai ser o clima do céu, mas é inimaginável o que Deus tem preparado para mim e para você. E como não escolher este lugar e esse Deus, esse Senhor? Não existe lógica em ficar em dúvida. Este mundo não te trará dias bons. Pare de repetir para si mesmo: dias bons irão chegar e isso vai passar. Porque quando você diz isso, você adia a volta de Jesus. Diga para você mesmo: é preciso que isso aconteça, porque Ele virá. Diga para os outros que isso é apenas o princípio. Que não é hora de ficar esperando um dia bom, é hora de se preparar. Ora vem, Senhor Jesus, e Ele diz a mim e a você que Ele vem sem demora. Amém? Vamos ficar de pé. Querido Deus, nosso amado Jesus Cristo, nós estamos aqui, Senhor Jesus, rendidos porque nós sabemos o quanto precisa ser consertado em nossa vida. O quanto nós precisamos nos esforçar para poder sermos e ocuparmos esse cargo de cidadão do céu. Quanto falta, Senhor Jesus, para ser mudado em nós. O quanto falta ainda percorrer. Mas, Senhor Jesus, tira de nós essa preocupação constante de só ficar se atentando ao que precisa ser mudado, quando quem muda é o Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor Jesus, e nos prepara para a Tua volta. Que não passe nenhum dia, Senhor Deus, sem termos essa ansiedade de chegar esse santo dia da Tua volta. Que não passe mais nenhum dia sem Te buscarmos e sem nos prepararmos, sem que nós entendamos que este mundo não tem nada de bom para nos oferecer. Não nos deixe que nos enganemos em recebermos melhores dias. Senhor Jesus, o que nós queremos é a Tua volta.
O que nós estamos esperando há tanto tempo, o teu povo espera, é que o Senhor venha. Mas, Senhor Jesus, nos prepara porque nós queremos subir. Nós não queremos mais este mundo e nós queremos subir com aqueles que amamos. Nos capacita, ó Deus, nos ajuda a multiplicar aquilo que nos dá e nos ajuda a percorrermos essa caminhada em direção ao céu, com a força do Espírito Santo. E nos enche diariamente, Senhor Jesus, com azeite e combustível da Tua mensagem, para que possamos ter reserva nos piores dias, os dias de angústia. Esses virão, ó Deus, mas nós não queremos estar desprecavidos. Nos mostra, nos revela e nos desperta. Nós te pedimos. Vem, Senhor Jesus. Amém. A saída pode ser coordenada dos últimos bancos para os primeiros. Por medidas de segurança, nós não estamos à porta para cumprimentar todos vocês. Mas desejo que todos tenham um bom sábado na presença do Senhor Jesus. E não se esqueçam de que Ele vem. Amém?